Deputado Lídio Lopes, com a palavra. Vossa Excelência disporá de 10 minutos, nobre deputado. Muito bom dia, senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, eu venho usar essa tribuna tendo em vista que hoje nós recepcionamos nesta casa toda a equipe técnica da Energisa. E eu acho importante esclarecer a população do Mato Grosso do Sul, e principalmente essa casa que hoje recepcionou esta equipe, do que, na verdade, eles vieram fazer e os dados que nos foram apresentados. Nós estamos aqui tramitando nesta casa um pedido de CPI e, obviamente, colhendo assinatura sobre a CPI da Energisa. Os dados que nós temos, senhor presidente, é que a empresa atende hoje cerca de 1 milhão e 20 mil consumidores e tem problemas em 100 usuários mês, ou seja, um índice muito baixo. O grande problema, senhor presidente, é que hoje essa CPI que tramita nesta casa, ela não tem um objeto determinado, primeiro ponto, para que seja instaurada a CPI. Segundo, ela foi instaurada em cima de dados de falhas em relógios lá no estado de Rondônia. O estado de Rondônia, qual que é o grande problema do estado de Rondônia? É que hoje 30% dos consumidores do estado de Rondônia tem um sistema de gato de energia. Obviamente que a empresa foi para cima disso e começou a detectar essas falhas, deputado Pedro Kemp. E aí, obviamente, que as pessoas que estão sendo cobradas por esse problema têm que criar algum fator contra a empresa. Agora, a minha preocupação é que esta casa, e eu aqui não quero fazer o papel de advogado do diabo, muito pelo contrário. Nós trabalhamos em prol da população do Mato Grosso do Sul. Agora, o que nós não podemos aqui nesta casa é fazer papel de politicagem, de começar a jogar parlamentar contra a população e a população contra parlamentar. Nós temos que ter responsabilidade por Mato Grosso do Sul, porque aqui, todos os históricos de CPIs que foram instaurados nesta casa, desde que eu estou aqui, estou no 3º mandato, aqui não virou em pizza, né, segundo as pessoas falam lá fora, ela foi vetada pelo próprio Poder Judiciário, né, porque esta casa não tinha essa competência para instaurar essa questão da CPI. Início do ano, nós tivemos aqui, deputado Eduardo Rocha, um problema de aumento de energia, né, que as pessoas consumidores reclamaram. E aí, obviamente, que veio aqui, inclusive, o pessoal da ANEEL. Estiveram aqui explicando todo o fator gerador, o aquecimento, né, do que houve, um aumento de temperatura. E nós também sabemos que, temos que ser realistas, deputado Pedro Kemp, porque alguns dados nós também somos consumidores, obviamente que nós aumentamos. Às vezes a pessoa compra lá na sua casa um aparelhinho que vai na tomada, às vezes compra lá um repelente de pernilongo, põe na tomada, às vezes compra um rádio despertador, põe na tomada e não percebe que tudo isso aumenta o consumo da sua casa, não é verdade? Ele acha que só a geladeira, o ar-condicionado, esquece que às vezes os nossos filhos ficam um período de férias dentro de casa, o dia todo, às vezes no videogame, e com o ar-condicionado torando o dia inteiro. Então, obviamente que tem um aumento. Agora, o que nós não precisamos, nós não podemos, senhor presidente, é ter aqui a irresponsabilidade de instaurar uma CPI que pode não dar em nada, lá na frente, comprovar que não tem esses fraudes, mesmo porque hoje os relógios colocados pela empresa energética, eles são todos eletrônicos, não é mais mecânico, eles são eletrônicos com chip, é chipado, então não tem como abrir e fazer e eles todos são avaliados pelo Inmetro. A grande preocupação minha é que a Energisa, a empresa energética de Mato Grosso do Sul, que distribui a energia, ou seja, apenas 1/4 disso é repassado para a Energisa. Por quê? Porque vem lá da produção, que é lá da Itaipu, vamos supor, por exemplo, depois vem a linha de transmissão que é feita pela Eletrosul, e daí chega na Energisa, aqui no estado, que é hoje a concessionária que faz distribuição para as casas, para as residências, para o consumidor final. A minha preocupação é que a empresa que hoje faz distribuição no Mato Grosso do Sul é uma empresa de capital aberto. E muitas vezes, quando se abre uma CPI aqui no estado, isso veda os investidores que têm interesse de investir no estado, de vir, quando vemos tramitando
uma CPI aqui na nossa Assembleia, né, começam a ficar receosos de poder vir e poder investir no Estado. O cara vai vir, por exemplo, as grandes empresas precisam de energia. Quando ele vê e fala assim, a empresa está sobre um inquérito de investigação, então já vou ter dificuldade para ter energia lá dessa empresa. Automaticamente já cria uma resistência num Estado que não é industrial, um Estado que é produtor agrícola e pecuário, que é basicamente a nossa economia, e que nós precisamos trazer empresa para cá para gerar a economia do Estado e para gerar a questão de emprego. Então, nós temos que ser bem conscientes daquilo que nós estamos fazendo e não dizer assim, vou abrir uma CPI por abrir uma CPI. Então, é um entendimento que nós temos e eu quero passar a palavra à Vossa Excelência. Deputado, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. E eu acho que está passando a hora da gente fazer aqui um esclarecimento à população sobre essa história de CPI. Primeiro, que não tem nada tramitando aqui na casa de CPI. Não tem tramitando. Que eu saiba, um deputado fez um requerimento e, para apresentar esse requerimento, ele precisa de 8 assinaturas. E até agora não tem. E eu acho uma desonestidade ficar fazendo política em cima de uma situação dessa. Por quê? O requerimento não foi assinado por mim, quero dizer por mim agora, porque este requerimento não atende à legislação. É um requerimento que não tem um fato determinado a ser apurado por uma comissão parlamentar de inquérito. É um requerimento que faz uma colocação genérica, e esse requerimento não prospera desta forma, não vai passar nem pela análise jurídica da mesa diretora. E aí, se for instalada uma CPI com um requerimento desse, a empresa, em 24 horas, ganha um mandado de segurança e encerra os trabalhos dessa CPI. Agora, o que é uma desonestidade? Colocar nos painéis eletrônicos da cidade que os deputados não quiseram assinar, distribuir panfleto nos bairros, dizendo que os deputados não quiseram assinar, parecendo o quê? Que aqui tem deputado que tem conchavo com a Energisa, que aqui tem deputado que é contra o consumidor. Se for fazer política dessa forma, jogando deputado contra a população contra deputado, eu acho um risco, um perigo. E, inclusive, caberia até um questionamento sobre o comportamento ético sobre isso. Eu acho que para a gente fazer um requerimento solicitando uma CPI, que é uma questão muito séria, uma comissão parlamentar de inquérito, você vai apurar um crime, você tem que apontar que crime é esse que a empresa cometeu. Agora eu faço um requerimento aqui genérico e assinem comigo, quem não assinar fala você está contra a população. Então, isso tem que ficar muito bem claro. Esse requerimento não conseguiu 8 assinaturas até agora, porque ele não apresenta um fato determinado a ser apurado. E agora é importante dizer para a população que nós acabamos de ter uma reunião com os diretores da Energisa. Eu não vi ninguém lá colocando os diretores na parede com um fato determinado. Então, eu acho que todos os 24 deputados apoiariam a abertura de uma CPI se tivesse um fato determinado a ser apurado. Agora, dizer o seguinte, esse mês a conta veio mais alta que no mês passado. A minha, por exemplo, eu levei um susto na hora que eu peguei. Eu levei um susto, porque normalmente na minha casa é em torno de R$600 a conta. Veio 1.000. Veio 1.000. Então, eu estou analisando a conta, o consumo, como é que é e tal. Agora, eu recebi centenas de reclamações de pessoas que também tiveram a sua conta majorada. Agora, nós não podemos dizer o seguinte, uma CPI para investigar o aumento nas contas de energia, isso não é fato determinado. Se tiver comprovação de que relógios estão adulterados, de que a empresa está cobrando a mais, de que está havendo alguma irregularidade na aferição das contas, então, aí sim, vamos colocar isso de uma forma mais fundamentada, e eu duvido qual é o deputado que não vai assinar esse requerimento para fazer essa CPI.
Agora, fazer política em cima disso, querer jogar uns contra os outros e deixar a população contra, porque eu estou recebendo nas redes sociais gente falando, uai, por que o senhor não assinou o requerimento? Aí eu sou obrigado a responder, porque o deputado que fez o requerimento, ele não sabe fazer requerimento de CPI, ele não conhece a legislação, e está querendo jogar para a galera, Então, eu acho isso uma desonestidade. Eu acho que deputado que faz política dessa forma tem que pensar 2 vezes. Vai ter muita dificuldade de aprovar seus requerimentos aqui na Assembleia Legislativa. Eu incorporo na íntegra a fala de Vossa Excelência, mesmo porque eu também recebi no meu WhatsApp algumas mensagens dizendo o seguinte: deputado, o senhor votou contra o projeto da Energisa. Aí eu disse, olha, quem está usando a rede social para falar isso, ele é um mentiroso. Por quê? Porque não houve nada aqui contra a Energisa para votar, né? Um parlamentar está coletando assinaturas para poder abrir uma CPI. Agora, não que foi votado ou que foi apresentado alguma coisa nessa casa. Agora, o que nós não podemos é balizar nosso mandato e as pessoas fazerem essa politicagem, sabe, que para mim isso é uma safadeza, colocar a população contra essa Casa de Leis, contra o parlamentar, aqui dizendo, olha, o parlamentar A ou B não quer assinar, e colocar as fotos nossas dizendo que nós somos contra a abertura de CPI nesta casa para energia. O que eu sou contra é você começar, porque, deputado Zé Teixeira, como dizia o saudoso Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, ele falava o seguinte, é uma faca de 2 legumes. Se você não assina, é porque você não quer que a energia seja investigada. Se você assina e lá na frente não dá nada, diz o seguinte, os deputados se venderam para a empresa Energisa. Mas acontece o seguinte, quem está querendo aqui instaurar uma CPI, ele não trouxe nenhum dado, ele não trouxe nenhuma perícia dizendo, olha, 10, 20, 50, 1000 relógios foram detectados aqui, irregularidade dos relógios, foram fraudados, e nós temos cobrado a Energisa, a conta está abusiva por causa disso, daquilo. É dados que nós temos, né? E aí eu acho que se for abrir uma CPI, deputado Zé Teixeira, tem que ser extensiva a Eletrosul, que faz a transmissão, contra a Itaipu, que gera energia, não é verdade? Não só contra a Energisa, que tem 25% de estudo, que é 1/4, que é a destinação final, que é a distribuição. Eu quero ceder uma parte para Vossa Excelência. Presidente, eu não tenho... Já você deu tempo. Deputado, eu queria dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência precisava efetivamente usar essa tribuna. Porque com as 6 assinaturas que existem, né, na possibilidade de abrir essa CPI, nós já estávamos na rede social de que quem não assinasse é porque era contra a CPI. Mas nenhuma dos 6 parlamentares que assinou a CPI foi à tribuna e disse, o fato determinado da CPI é por isso, isso, isso. Qual que é a conversa que houve aqui na casa, que lá em Rondônia, detectaram que um relógio marcava até 40% a mais, lá em Rondônia. Mas diz que lá já tem uma CPI em Rondônia. Não é o caso de Mato Grosso do Sul, porque não foi detectado isso, nem noticiado isso aqui. Nós ouvimos com muita tranquilidade todas as explicações dadas pelo presidente da Energia, doutor Marcelo. Foi muito receptivo, as explicações foram todas dadas. Efetivamente, ninguém discutiu do valor de 100% da energia. Onde está o custo para que chegasse dos 100%? Ninguém falou no PIS, ninguém falou no CONFINS, ninguém falou na transmissão, ninguém falou na geração e ninguém falou no ICMS. Ninguém falou. Vermelha. E na bandeira vermelha também. E na bandeira vermelha, que está dizendo que todos os reservatórios estão muito abaixo das médias do passado por causa das condições climáticas e pouca chuva. Então, eu disse lá hoje na reunião que eu assinaria, porque essa CPI é 2 trabalhos, um de assinar e outro do Tribunal de Justiça caçar a abertura dela. Então, nós vamos passar aqui como... O bobo da corte. Vossa Excelência falou que é uma faca de 2 legumes, né? Então, eu não tenho dificuldade de assinar se tivesse efetivamente comprovação. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho uma propriedade em terrenos
que a conta era R$600. Dei 2 mil. O que aconteceu lá? O posto artesiano, a bomba queimou e meu funcionário deixou ela 36 horas ligada sem puxar água. Então, eu não tenho que chegar e questionar com a Energisa, porque saiu de 600 e foi para 2 mil. Eu tive que questionar o meu funcionário. Se o senhor está vendo que a caixa é na porta da sua casa, se não está saindo água na caixa d'água, desliga a bomba. No outro dia fui lá, tive que trocar a bomba nova, tal, paguei e já baixou a conta. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, dar os parabéns. Eu não tenho nenhuma dificuldade de assinar. Só que nós vamos assinar só para jogar para 87% da população de Mato Grosso do Sul, que pelo que divulgaram nas redes sociais, nós não estamos assinando porque nós estamos a favor da Energisa, a favor da conta alta. Não tem nada a ver com isso. E muito menos o fato que houve essa movimentação da abertura. Eu gostaria que amanhã um dos 6 que assinou trouxesse à tribuna o fato determinado para mim por assinatura. Muito obrigado. Deputado Zé Teixeira, só para esclarecer o cidadão sul-mato-grossense. Concede mais uma parte, deputado? Concedo já. Só no município de Ziba dos Rio Pardo tem um parque industrial, deputado Pedro Kemi, que vai ser instalado lá, e uma empresa que vai ser instalada em Ziba do Rio Pardo, que o consumo de energia será o equivalente quase que ao consumo de Campo Grande. Você imagina uma CPI aqui, essa empresa deixa de vir para a região, deixa de vir para Mato Grosso do Sul, o que nós não estamos perdendo com isso, às vezes por um ato de irresponsabilidade nossa, que pode não virar em nada. Abrir uma CPI não virar em nada, e daí? Nós perdemos, né? Perdemos de trazer empresas, de vir investidores de fora para cá, agora que a gente começou a dar uma aquecida no mercado financeiro, uma aquecida hoje no comércio, a gente começa a criar dificuldade. Então, já volto a esclarecer, não estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, não estou defendendo a Energisa, né? Eu estou aqui fazendo um papel consciente, com muita tranquilidade, que nós precisamos ter, com muita serenidade nesta casa com relação a esses pontos. Concedo a parte de Vossa Excelência. Eu agradeço a benevolência de Vossa Excelência me conceder mais uma parte. Primeiro, eu quero me somar ao deputado Zé Teixeira, dizer o seguinte: um dos 6 deputados que assinaram, né, a CPI, que venha até a tribuna para explicar para nós qual que é o fato determinado, para que a gente possa assinar junto. Eu acho que esse é um ponto. Segundo, deputado, eu estou aqui na Assembleia já no 6º mandato, e eu já vi acontecer aqui 2 CPIs, a primeira, uma CPI da Enersul, que foi uma CPI que deu um resultado concreto para a sociedade, que foi a devolução dos valores que foram apurados aqui, cobrados a mais nas contas dos consumidores. Que era com relação ao ICMS. Que era com relação ao ICMS. Então, aquilo tinha um fato determinado, a CPI foi até o fim e chegou num resultado concreto. A população recebeu de volta os valores cobrados. A segunda CPI, eu participei junto com o deputado Paulo Correia, né, como membro dessa CPI, já não era mais Enersul, era Energisa. E ela durou o quê? 2 semanas. 2 semanas. Por quê? Porque houve falha ali na condução do fato determinado, etc., e a empresa conseguiu suspender os trabalhos dessa CPI. Então, eu acho que nós temos que deixar bem claro, nós não podemos começar uma CPI para acabar em nada depois. E a outra questão, eu faço aqui uma sugestão à Energisa, para que a Energisa faça um informe publicitário para esclarecer à população como é que é feita a tarifa. Porque hoje ficou claro ali nas explicações da empresa o seguinte: quem gasta até 50 kW paga 7% de ICMS. Se for para 100, já aumenta a alíquota de imposto que ele vai pagar em cima. Se for 150, 200, e aí vai aumentando progressivamente. Então, numa época como essa, onde as pessoas ligam mais ar-condicionado, ligam mais o ventilador, etc., etc., ele pode passar de uma faixa para outra. Para a CPI. Segundo, se tivesse um fato determinante que apontasse de fato uma falha, né, no relógio, uma falha nos cálculos de cobrança, quer dizer, igual a primeira CPI, teria que abrir a CPI mesmo e até devolver o dinheiro para os clientes. Agora,
A leitura que eu faço aqui, até para não ser redundante aqui, é que nós precisamos, para baixar essa conta, fazer com que o governo deixe de cobrar 17% de ICMS, baixe isso aí, dê isenção. A própria COSIP, que é um absurdo a cobrança da COSIP, o próprio PIS, CONFIS que o governo federal leva, quer dizer, todos aqui faz da cobrança de energia a vaca leiteira para tirar dinheiro. E na verdade, quer dizer, quem está lá recebendo a energia e fornecendo, que veio a essa casa e falou que de fato não há, por parte do medidor, nada que se abone a forma como é feita a cobrança, e aí tem que abrir a CPI. Agora, vamos rediscutir a abertura da CPI. Qualquer um que trouxer o fato determinante que, de fato, prospere a CPI nessa casa e que não vire chacota no final de novo, com um relatório chulo, que não avance em nada, que a população continue pagando da mesma forma que está hoje as suas contas, aí eu acho que essa casa vai posar mais uma vez de fazer despesa, que tem um custo. Nós já sabemos que quando abre a CPI, já vai para a mesa diretora aqui, para poder contratar jurídico, para poder contratar corpo técnico, fazer despesa. Nós já vimos CPI aqui, que a despesa foi uma vergonha. Espero que essa não seja da mesma forma e que não venha depois com resultado que não atenda a população do Mato Grosso do Sul com relação ao pagamento das contas. Eu acho que até eu posso reclamar da cobrança da conta. Até eu. Todos nós podemos reclamar. Agora, temos que apontar a falha para que esse recurso, esse dinheiro que nós pagamos a mais, seja de fato devolvido para o consumidor. Eu acho que é isso. Fica muito claro a competência nossa nessa casa sobre essa questão de energias aqui nessa casa. Muito obrigado, deputado. Incorpora a vossa fala. Só para esclarecer. Eu não tenho mais tempo, deputado. 15 segundos para esclarecer só. Aí depende do presidente, se ele... Terminar essa discussão, se Vossa Excelência permitir. Obrigado. Só para esclarecer essa situação de mídia social. Eu também não concordo, nunca usei minha mídia para cor a população contra outros deputados. Todos nós somos representantes da população. Eu também não concordo com esse tipo de atitude, repudio essa atitude e sei que todos brigam pela população. Estando certo ou não o requerimento protocolado pela CPI, todos brigam pela população. E repudio essa atitude tomada, não foi por mim, foi por um colega deputado. Obrigado. Obrigado, deputado Neno Razuc. Deputado, as pessoas são interessantes, deputado Neno Razuc. Eu sou servidor público há 34 anos, 35 anos, sou servidor público. Eu, desde a fundação do Previsul, quando era Previsul, eu recolho o Previsul. Quando mudou para a CACEMES, eu recolho na CACEMES. Meu plano de saúde é a CACEMES. Esse dia eu passei por um processo cirúrgico, entraram na minha rede social, perguntaram se eu tinha enfrentado a fila do SUS. Então, as pessoas, elas acham que no direito de colocar, de bater, de fazer em cima de você, e assim é o parlamento. Agora, o que não pode é realmente usar a rede social para colocar em xeque a vida do parlamentar com a população, contrária à população. É isso que eu questiono muito. Muito obrigado, senhor presidente. Incorpora, feito os esclarecimentos que nós tínhamos que fazer aqui com relação à vinda da Energisa e também os esclarecimentos prestados a esta casa. Muito obrigado, senhor presidente.